questão normativa e analítica do rural e do urbano. Então, tratando primeiramente da questão um tanto mais normativa, para depois adentrar nas questões analíticas e, por fim, então, fazer uma discussão de uma realidade local que eu abordei no município de Lajeado. Então, essa fala, ela acaba sendo um produto até de um dos TCCs de graduação que eu desenvolvi em conjunto com a professora Giancarla, no bacharelado em Geografia. Então, a gente trabalhou um pouco essa interface urbano-rural, considerando as peculiaridades, então, do município que foi analisado. Vou passar aqui os slides. Então, aqui eu fiz um rápido, assim, resumo dos tópicos a serem abordados nessa fala. Então, até um dos primeiros tópicos é a questão da trajetória acadêmica, mas que a Giancarla já resumiu, então só vou adentrar mais ou menos nas questões das temáticas que foram trabalhadas ao longo da pesquisa acadêmica. Aí depois eu vou conversar um pouco com você sobre o viés normativo da definição, então, do que é o urbano e o rural, então, as diferentes legislações que vêm a tratar desse assunto, então, considerando o nível federal até a gente chegar no nível municipal, que no caso é o plano diretor, né, que acaba regindo sobre essa definição do que é considerado rural, urbano, e até falar um pouco, né, dessa imprecisão normativa que é posta em relação dessas temáticas, né, principalmente no que concerne ao rural. E depois, então, falar do viés analítico, então, da definição de rural e urbano. Então, considerando as duas principais vertentes de análise, que é a questão da análise a partir da perspectiva da dicotomia dos espaços, dos territórios, e aí também diferentes maneiras de enxergar essa dicotomia, e depois a partir da abordagem do contínuo. E esse também é possível ser visualizado, interpretado a partir de duas diferentes abordagens. Então, vou tentar trazer o contexto em que essas abordagens foram estruturadas e de que forma foram desenvolvidos os pensamentos em cima delas. Para então a gente finalizar essa conversa falando das interfaces entre o rural e o urbano, trazendo o exemplo então do município de Lajeado, aqui no Rio Grande do Sul. Agora eu até fico assim um pouco que não fiz um bom papel de geógrafo, porque eu não trouxe o mapa de localização do município de Lajeado, porque eu achei que a gente ia estar conversando assim com um público mais local, então peço desculpa, porque eu vi que tem um monte de pessoas de fora do estado que estão aqui também participando dessa conversa, então vou tentar localizar mentalmente onde que fica o município depois. Então, aqui na trajetória acadêmica, o que eu vou ressaltar, então, é a questão das temáticas. Então, como a Giancarla disse, eu fiz os cursos de graduação, licenciatura e bacharelado em Geografia aqui na UFPEL, então, tive a minha inserção desde cedo na graduação no Laboratório de Estudos Agrários e Ambientais, então, sempre trabalhei com a orientação da professora Giancarla, e aí as temáticas que eu desenvolvi, uma delas foi essa interface do rural e urbano, principalmente tentando entender, então, o contexto local, regional, pela forte urbanização que vem afligindo o município de Lajeado. Então, também trabalhando o viés da agricultura familiar, a questão da modernização agrícola. Depois do mestrado, eu acabei trabalhando com a temática dos sistemas agrários, então, considerando o sistema agrário colonial e moderno, até a consolidação de um sistema agrário híbrido. E no doutorado, então, acabei associando um pouco esses estudos agrários com a geografia cultural, então, trabalhando com a questão identitária dos territórios, a questão da cultura e da imigração, que também já tinha sido abordado nos estudos anteriores. E atualmente, então, estou como professora da FURG nos cursos de geografia, bacharelado e licenciatura, e também no mestrado, então, trabalhando com a disciplina de geografia cultural e também metodologia da pesquisa. E aí também eu acabo agora já iniciando as orientações nesse caminho, assim, nessa interface do rural com o cultural. Então, aqui entrando nessa questão mais normativa, então, que vai ser o primeiro tópico da nossa conversa,
cabe salientar que na atualidade, no Brasil, a gente não tem essa questão muito bem definida, a gente tem uma legislação um tanto antiga que acaba muito repassando a responsabilidade dessa definição do que é o urbano, do que é o rural no contexto brasileiro. Então, por exemplo, a nível nacional, a gente tem a legislação federal que ainda está em vigor, o Decreto-Lei número 311 de 1938, que acaba associando a delimitação de zonas rurais e urbanas aos municípios. Então, ela repassa essa responsabilidade para a esfera municipal de tomar essa decisão, traçar a questão regulamentativa do que seria o rural e o urbano para o município. E aí também decreta também que toda sede de município tem a categoria de cidade e dá um nome ao município, e que o distrito ele se designará pelo nome da respectiva sede. E aí também depois nós temos a Constituição Federal de 1988, que nos artigos 182 e 183 repassa a responsabilidade para o governo municipal com o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, um instrumento básico para o desenvolvimento de expansão urbana municipal é o plano diretor. Então, a Constituição ela vem a ressaltar então esse repasse de responsabilidade da definição das áreas dos municípios e indica qual que é o instrumento que prevê então esse ordenamento municipal, principalmente na questão do crescimento urbano. Então, no caso, o plano diretor municipal, que é aprovado pela Câmara Municipal de cada município. E aí, depois, no ano de 2001, tem a aprovação do Estatuto da Cidade, através da Lei 10.257, que regulamenta os artigos da Constituição Federal, aqueles dois artigos lá, o 182 e 183, e tem o intuito, então, de garantir a efetividade do plano diretor. Esse, então, que acaba sendo o cerne da instituição da política urbana nos municípios. O Estatuto da Cidade, ele prevê a necessidade da articulação e integração entre as duas áreas, então a área rural e urbana, que são definidas pelo plano diretor e que devem contemplar o território municipal na íntegra. Então, foi importante o Estatuto da Cidade ter essa regulamentação, porque até determinado período o plano diretor ele só abarcava a área urbana do município e não o município na íntegra. Então, o estatuto ele vem a legitimar a responsabilidade dos municípios nas definições, então, do que seriam as áreas urbanas e rurais, por intermédio do plano diretor. E, além disso, o Estatuto da Cidade ele também trata da complementaridade entre as atividades urbanas e rurais. E além, então, dessas questões mais normativas, nós também temos questões fiscais no que tange a diferenciação das áreas, pois há uma incidência de diferentes impostos no espaço rural e urbano, e competem, então, também a diferentes esferas. Então, por exemplo, o imposto que incide sobre a área rural, ele é de abrangência da União, enquanto que o imposto urbano, ele é de abrangência municipal. Então, o ITR, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, conforme a Constituição Federal, ele é de competência da União, e aí são definidos alguns critérios que prevê a imunidade fiscal ao pequeno proprietário rural que explora a propriedade só ou com auxílio da família, desde que não seja proprietário de outro imóvel. E depois a Lei 9.393, de 1966, traz mais alguns critérios que acabam sendo necessários para fazer jus a essa isenção do ITR. Então, como eu disse, o imposto rural ele é de competência da União, enquanto que o IPTU, que é um imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, ele é de competência do município. Então, ele reflete sobre os imóveis que estão localizados no perímetro urbano
E aí também é interesse, muitas vezes, dos municípios de ampliar essa área urbana, porque acaba também tendo interesses fiscais, né, de aumentar a arrecadação. E aí, além também, ainda dentro dessa esfera da questão, né, normativa, de definição, a gente tem outro critério para considerar, para além, então, da legislação, para a questão fiscal, também a questão da metodologia utilizada pelos censos demográficos, então, que é a metodologia estabelecida pelo IBGE. Então, ainda nesse viés, né, do que é urbano e rural, o IBGE é bem claro que o que ele considera é onde está a localização do domicílio. Então, por exemplo, a população que está na sede, ela é toda considerada como urbana no censo demográfico. E a população na sede do distrito, na vila, também é considerada como urbana. Então, isso considerando então os perímetros que são definidos pela legislação municipal. E aqui, então, tem uma tabela do aumento da população urbana no Brasil. Então, considerando desde 1900 até 2010, que foi quando a gente teve o último censo demográfico. Então, a gente consegue perceber aqui que foi na década de 70 que a gente teve a inversão, então, tendo um maior percentual de população urbana no Brasil. Então, aqui é importante ressaltar que a gente está considerando os critérios da metodologia que eu acabei de falar. Então, é toda a população que está no perímetro urbano da sede e também quem está localizado na sede das vilas, então, na sede dos distritos. Então, aqui também outra questão importante de ressaltar é que não é a pessoa que é considerada rural e urbana, mas sim o domicílio que tem a localização. E aí, por fim, né, fica o questionamento, então, a partir dessas normativas, né, o que é o rural? Então, o rural, ele acaba sendo definido por exclusão, porque as normativas, elas acabam nos delineando para dizer o que é o urbano. Então, o rural acaba sendo o que não está inserido na definição do que é o urbano. Então, as áreas rurais são as que estão fora das áreas definidas como urbanas. Então, ainda a gente tem alguns outros instrumentos normativos que falam da diferença das áreas urbanas e rurais, como, por exemplo, o Estatuto da Terra, de 1964, e depois tem uma outra lei complementar, de 1965, que deriva dele, e expõe que o que importa é a destinação do imóvel e não propriamente a sua localização. Então, a gente consegue ver, por exemplo, dentro do plano diretor, alguns planejamentos de imóveis que estão localizados dentro de determinado perímetro, mas que têm a sua destinação para fins rurais, de extração ou de produção rural, que acabam ainda estando isentos de uma incidência do IPTU, do Imposto Urbano, e ainda fazendo jus à isenção do ITR, pelo fato de estarem adequados às questões normativas então previstas. Então, depois de perpassar então esse viés mais normativo, né, da questão da definição do que seria o urbano e o rural, então, como eu disse, né, muito se escreve sobre o que é o urbano e o rural acaba sendo então definido pelo que não está inserido nessa definição, então acaba sendo a partir de uma exclusão que se chega ao que é o rural. E aí a gente agora pode, então, falar a partir de um viés analítico de interpretação do que é o urbano e o rural. Então, a gente consegue ter duas visões, né, mais fortes, duas correntes estruturadas. Uma primeira é a visão dicotômica. Então, nessa visão dicotômica, a gente tem a oposição entre dois polos autônomos, bem delimitados e excludentes. Então, seriam dois espaços com um rigor de diferenciação, um rural, um urbano, que ele tem critérios específicos para serem delimitados como tal. E aí, dentro dessa visão dicotômica, a gente acaba tendo duas correntes consolidadas. Então,
uma anti-urbana, que acaba, então, valorizando a vida rural, essa que acaba sendo idealizada, e o seu desaparecimento é lamentado. Então, são ressaltadas as características positivas da corrente do rural, enquanto que na corrente pró-urbana, a urbanização ela é considerada um motor do progresso, a inovação, a modernização. Então, é como se fosse o avanço da sociedade sobre o rural, que é tido e tratado como atrasado. Então, a gente consegue ver duas análises dicotômicas dentro dessa visão dicotômica. E aqui é importante também a gente falar um pouco do contexto, né, em que surgiu essa visão dicotômica, né, que a gente está falando do final do século XIX, então, de um período onde a gente estava com uma urbanização incipiente, então tinha assim essa distinção maior, né, dos espaços, ao mesmo tempo, né, que se tinha então no momento das mesclas, ou seja, do momento que a urbanização ia se aproximando sobre os espaços rurais, a gente então tem essas duas vertentes que acabam surgindo dentro dessa visão, então a anti-urbana e a pró-urbana. Então, o contexto de desenvolvimento dessa corrente, ela remete a esse final do século XIX, quando a urbanização começou a ser intensificada. E aí também a gente tem algumas críticas, né, sobre essa visão dicotômica. Então, é uma crítica principalmente, né, a questão de se estruturar num sistema de dualismo, então, por considerar, né, que esses espaços, né, têm uma quebra abrupta, e é justamente sobre isso, né, que as críticas abrem espaço para uma outra vertente, né, então, para um outro paradigma que acaba se impondo, que é o paradigma do contínuo, e do contínuo rural-urbano. Então, os críticos à abordagem dicotômica, eles argumentam que é possível encontrar áreas urbanas e rurais com características similares, ou ainda uma área com características da outra área. Então, por exemplo, a gente consegue encontrar características rurais dentro de um espaço urbano, e o inverso também é possível de acontecer na nossa realidade. E outra crítica também é que as áreas podem não se enquadrar em nenhuma dessas duas áreas, né? Então, por exemplo, uma área ela pode ser considerada como híbrida, e aí fica sem ter o seu enquadramento, né? Estritamente rural ou estritamente urbano. A gente consegue perceber que as críticas vão justamente pela questão da rigidez das definições das áreas. E aí a outra vertente, a outra abordagem de interpretação é o entendimento do rural e urbano enquanto um contínuo. Então, esse contínuo, né, ele acaba tendo essa interpretação consolidada, na verdade, iniciada a partir da década de 30 e intensificada a partir dos anos 60. Então, esse movimento, né, da interpretação enquanto contínuo aparece justamente em reação à interpretação enquanto dicotomia. Então, a gente consegue ver uma relação ali, na verdade, uma oposição da interpretação. Então, essa interpretação do contínuo rural-urbano prevê, então, que não necessariamente há uma ruptura abrupta entre os diferentes espaços. Então, um espaço vaza para o outro. Então, tanto que a gente consegue encontrar características de uma ruralidade no espaço urbano, como também características do espaço urbano dentro do espaço das propriedades rurais. Peraí que eu não falei aqui das duas vertentes. Então, da mesma forma como na abordagem da dicotomia, na abordagem do contínuo, a gente também tem duas vertentes que se estabelecem nos estudos. Então, uma mais centrada no rural, então, onde as aproximações das semelhanças acabam enfatizando a continuidade das peculiaridades, então, acaba reafirmando o rural, enquanto que outra é centrada no urbano. Então, a gente consegue ver que é mais ou menos no mesmo sentido lá das perspectivas dentro da interpretação da dicotomia.
Então, outra centrada no urbano, que acabava simbolizando o urbano como progresso e o rural como atrasado, então, e também fadado à redução, né, e em alguns casos mais extremos até ao desaparecimento. Então aqui trazendo assim um pouco assim de uma forma sucinta assim um resumo, o que a gente consegue aprender, né, dessas definições normativas e também analíticas do rural e do urbano, considerando o nosso contexto brasileiro. Então, nas questões normativas, a gente acaba tendo uma imprecisão de definição territorial, então, do que é urbano e rural no Brasil, e também o que se impõe, então, é um critério político-administrativo para definir, então, essa adjetivação territorial do que é o território urbano e rural, que é definido na instância municipal. Então, a esfera federal repassa essa responsabilidade para os municípios. E além, então, por exemplo, o Brasil adota, então, esse critério político-administrativo para ter essa definição. Mas existem outros critérios que também servem de subsídio para fazer essa definição, então, do que é rural urbano. Então, eu trouxe alguns exemplos de critérios que são adotados por outros países para ter essas delimitações. Então, por exemplo, a questão do tamanho da população, a questão da densidade demográfica, então, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, a questão da ocupação econômica da população pode ser um critério, a questão da morfologia da paisagem, então, de acordo com as características da estruturação da paisagem, se ela é mais rural ou mais urbana, também o modo de vida. Só que todos esses critérios, de alguma forma, eles apresentam limitações também. Então, o ideal seria, mas o ideal, que é um tanto difícil, né, de fazer uma análise mais aprofundada, por exemplo, no contexto brasileiro, pelas dimensões, né, continentais que o nosso país tem, seria associar diferentes critérios para a gente poder ter uma delimitação mais precisa e até mais real do que é o rural e do que é o urbano aqui no Brasil. Então, as críticas aos critérios, então, vão justamente nesse sentido, né, por representarem um caráter parcial dos critérios adotados e pelas rápidas também transformações sociais, né, que a gente acaba vivenciando nos últimos anos. Então, como a gente viu ali, por exemplo, na realidade brasileira, foi a partir da década de 70 que a urbanização acabou se acelerando. Então, com esses processos de urbanização, modernização, com a inserção mais acelerada do capitalismo, a gente tem uma aceleração das mudanças, das transformações na sociedade. Então, também acaba sendo um pouco difícil de acompanhar essas alterações. E aí, dito isso, então, das categorias normativas e analíticas, vou tentar, então, trazer essa análise das interfaces entre o rural e o urbano para um exemplo local. Então, vou trazer o município de Lajeado. O município de Lajeado, então, ele está localizado na porção centro-leste do estado do Rio Grande do Sul. É um município territorialmente bem pequeno, tem uma área territorial de 90 quilômetros quadrados, com uma população de 70 mil habitantes, e ele é 99% considerado urbano pelas delimitações político-administrativas municipais. Então, o que instigou, né, a gente estudar justamente essas interfaces, né, do urbano e rural no município foi esse percentual da população urbana bastante elevado. Então, o que a gente constatou, né? Então, como eu disse, né, a gente tem uma população lá de 71 mil habitantes, 71.480 habitantes, mais precisa, e segundo o censo demográfico do IBGE de 2010, 265 habitantes desse total residiam na área delimitada como rural. Só que, ao mesmo tempo que essa população é tão restrita, ainda era bastante evidente a reprodução da agricultura, principalmente familiar, no município. Então, isso acabou também instigando um pouco essa investigação, né? Que o que a gente percebeu? Então, uma agricultura familiar
sendo reproduzida nos espaços urbanos. E o porquê disso estar ocorrendo era justamente que, como o município, né, tem uma área bem restrita, territorialmente falando, prevendo um crescimento mais ordenado da urbanização e para assentamento da população, na questão da habitação, o município ele ampliou a sua área urbana, então prevendo a regularização, né, de loteamentos, alguns que já vinham se instalando de maneira irregular, e até mesmo para planejar um crescimento mais ordenado, então para que os próximos loteamentos habitacionais que fossem se estruturar já estivessem dentro da área urbana do município. Então, a lei, né, que acaba ampliando, né, a área urbana é o plano diretor do município. Na época do estudo, em 2013, era uma lei, né, vigente de 2006, e agora, revendo a legislação então municipal, em 2020 o plano diretor ele foi atualizado. Então, a urbanização acaba tendo como argumentação, então, a questão, né, de regularizar esses loteamentos que já vinham se instalando de maneira irregular no perímetro anteriormente, né, considerado como rural, e também, né, com o intuito de prever um crescimento estrutural da cidade, então, de forma mais ordenada, então, considerando principalmente a questão da alta densidade demográfica do município. A densidade demográfica do município é em torno de 800 habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui, por exemplo, essa imagem aqui do slide é o centro de Lajeado mesmo. E aí, algumas das consequências, né, dessa normatização, da ampliação do perímetro urbano, é a restrição de parcela do território rural, que acaba, então, beneficiando, né, a especulação imobiliária, então, essa questão, né, da valorização das terras que até então são utilizadas para a agricultura, e também então, sendo algumas, né, destinadas para a construção de loteamentos residenciais, e também acaba restringindo o desenvolvimento de algumas atividades rurais. Então, como exemplo, né, a gente tem, né, hoje em alguns bairros que ainda tem uma atividade rural bem intensa, o asfaltamento das vias, então, o que acaba muitas vezes, né, impossibilitando ou criando empecilhos, né, para a circulação dos maquinários agrícolas. Também tem algumas atividades agrícolas que acabam sendo restritas pela proximidade com as residências urbanas, com a questão residencial mais intensa. Então, por exemplo, que nem a criação de aves ou porcos de forma integrada, então os grandes chiqueiros, eles acabam não sendo mais permitidos pelo odor que emitem, então nessa relação com a cidade, acabam não conseguindo, né, as licenças ambientais necessárias. E também, então, a gente vê, né, essa questão da valorização da terra, né? Então, hoje a gente consegue perceber nessa realidade local a instalação de vários loteamentos residenciais novos. Então, aqui é um exemplo dessa interface. Então, aqui a gente consegue perceber, né, uma área produtiva. Então, aqui uma área de produção de lavoura, aqui uma pastagem com açude. Aqui onde tem essa árvore passa a via, então o asfalto, e do outro lado também era uma propriedade de lavoura. Não sei se fica bem claro na imagem, mas hoje é uma área residencial com inúmeros imóveis já então se estabelecendo. E além das residências, a gente já começa a perceber também um comércio se desenvolvendo nessa área, então com instalação de mini mercados, de farmácia. Então, nessa realidade local, é perceptível, então, essa proximidade entre o rural e o urbano, então, acabam sendo, né, espaços interligados e com organizações um tanto difusas no espaço, então, por vezes até se confundindo. Então, essa proximidade com os loteamentos urbanos, na verdade, né, os loteamentos urbanos que acabam se estabelecendo sobre essas áreas antes rurais, também a gente consegue perceber, né, pela a proximidade entre os espaços, pela questão da pluriatividade, então essa questão, né, de
muitas pessoas, né, do espaço rural, né, que ainda trabalham com a agricultura, acabam se interligando também através da sua mão de obra no espaço urbano, e também uma aproximação, então, com a perspectiva do contínuo, então, carregando, então, continuidades e descontinuidades. Então, características do rural continuam sendo desenvolvidas, mas, ao mesmo tempo, né, características da urbanização também acabam sendo absorvidas. Então, a gente tem um movimento de mão dupla. Então, a fim de concluir, então, essa fala, então, a imprecisão normativa, né, ela também acaba sendo, né, reducionista, né, pela questão, né, de adotar um único critério, então, que é, no caso, né, a definição político-administrativa, considerando a localização dos imóveis, a questão das continuidades e descontinuidades, então, aqui tratando especificamente de características do rural que se mantém, então, no perímetro urbano, e também da impossibilidade, né, de continuidade de algumas atividades e até absorções de outras características, então é um movimento de duas mãos. Também tem a questão, né, da valorização imobiliária que acaba impactando fortemente, né, no desmembramento de algumas propriedades. Então, por exemplo, hoje, o que a gente percebe é que a maior parte das propriedades rurais que estão inseridas no perímetro urbano, na realidade local analisada, ainda estão com o benefício da declaração do ITR, mas a gente já consegue perceber algumas poucas propriedades que estão recebendo a incidência do imposto predial urbano, a incidência da cobrança do IPTU. E o IPTU, como a gente sabe, né, ele é em alguns municípios caro, né? Então, tendo uma área de terras maior, muitas vezes acaba não sendo atrativo tu continuar trabalhando naquela área de terras e que acaba incitando também a questão de levar para um parcelamento, né, considerando a valorização imobiliária, loteando aquela parcela de terra e migrando para uma área rural, se for o interesse continuar na área rural, porque muitas vezes essa questão fiscal pode ser um impeditivo de continuidade de reprodução da atividade rural, no caso específico aqui dentro do perímetro urbano. E além disso, também a gente tem uma paisagem, né, que está em constante transformação. Então, a gente consegue perceber um movimento de transição que é materialmente visível no território. Então, aqui tem uma imagem de um loteamento urbano que está se estabelecendo nessa realidade, então, antes estritamente rural, né, mas que agora já vem tomando forma de cidade, de espaço urbano. Então, agradeço o espaço e fico à disposição, então, para a gente conversar sobre